Bom, pessoal, a última questão do roteiro de junho diz respeito a este esquema que está fora de proporção, mas é para a gente poder entender, né? Ele mostra gametófitos e esporófitos de todos os tipos de plantas. O que está acima dessa linha são os esporófitos e o que está abaixo dessa linha são os gametófitos. O gametófito é assim chamado porque ele produz gametas. Então, essas plantas que estão aqui embaixo, ou essas estruturas, produzem gametas. Quais gametas? O gameta feminino, que a gente pode chamar de oosfera, e o gameta masculino, que pode ser o anterozoide, se ele souber nadar, né? Ou célula espermática, se não souber nadar. Quando essas duas células elas se juntam, ocorre a fecundação e a formação de um embrião. Esse embrião vai se desenvolver e dar origem a cada uma dessas plantinhas que vocês estão vendo acima da linha, que é o esporófito. Então, essas plantas aqui em cima representam o esporófito. O esporófito recebe esse nome porque ele produz esporos. Esporos são células, são estruturas que podem cair no solo ou não, dependendo da espécie, e germinar. E aí, quando eles germinam ou se desenvolvem, eles dão origem a essas estruturas que a gente está vendo aqui em cima. Nas gimnospermas e angiospermas, eu tenho uma estrutura feminina e uma estrutura masculina. Aqui uma feminina e uma masculina. A feminina é chamada de óvulo, apesar de não ser parecido com o óvulo humano, por exemplo, né? E a estrutura masculina, representada por essa parte, por essa bolinha, é o que nós conhecemos como grão de pólen. Então, o grão de pólen é resultado do desenvolvimento de esporos. No caso das pteridófitas, essa estrutura, o gametófito, ela é hermafrodita. Então, aqui em cima está a parte feminina, onde vai estar a oosfera, e aqui embaixo a parte masculina, onde são produzidos os anterozoides. Os anterozoides são células flageladas, e isso significa que elas precisam de água para se locomover. Então, não é possível que uma samambaia exista, né, se desenvolva em ambientes onde não haja umidade, porque os anterozoides têm que sair da parte masculina e ir até a parte feminina, da própria planta ou de outras plantinhas que estão ao redor. A mesma coisa acontece nos musgos. Aqui em cima ocorre a produção de anterozoides ou de oosfera. E para um anterozoide chegar na oosfera de outra planta, também há necessidade de água. Quando a gente pensa em grão de pólen, o grão de pólen dá uma certa independência em relação à água, né? Porque o grão de pólen pode ser levado pelo vento, por animais, e até pela água também, mas principalmente pelo vento e pelos animais. Quando o grão de pólen chega no óvulo, ele produz este canal, que vocês estão vendo aqui, que é chamado de tubo polínico. E o tubo polínico vai levar estas bolinhas que vocês estão vendo aqui, são células, que são as células espermáticas. Então, olha só, o grão de pólen representa um avanço, porque a célula masculina não precisa de água para chegar até a oosfera, que são essas células, uma dessas células que estão aqui dentro. A oosfera seria o gameta feminino. Então, quando ocorre a polinização, é porque o gameta masculino está sendo levado para o gameta feminino para formar o embrião. E o embrião depois vai dar origem de novo ao esporófito. Então, quais são as espécies que têm mais independência da água? São as gimnospermas e angiospermas. Por quê? Porque elas produzem o grão de pólen.
Briófitas e pteridófitas ainda dependem da água para se reproduzir, porque elas produzem anterozoides, e o anterozoide tem flagelo e ele precisa da água para se locomover. Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, me escreva. Um abraço.